Olá, seja muito bem-vindo a essa aula gratuita sobre fatores de risco de lesões em corrida. Bem, eu resolvi ministrar essa aula aqui em vídeo para atingir um número grande de pessoas, porque o entendimento desses fatores de risco é a chave para evitar que uma lesão de corrida apareça ou que o tratamento da fisioterapia bem feita evite que esse corredor se livre dos sintomas e retorne às pistas e pouco tempo depois se lesione novamente. Então é fundamental que se entenda tudo o que pode estar envolvido com a lesão de uma corrida para que se possa fazer um trabalho preventivo muito bem feito e que também na reabilitação, na fisioterapia, possa devolver esse corredor às pistas de forma segura, de forma duradoura, de forma eficiente. Então, quando nós falamos em fatores de risco de corrida, nós temos que entender que as lesões típicas de corrida são lesões multifatoriais. Poucas delas se relacionam a um único fator. E entendendo a lesão de corrida como multifatorial, vamos analisar quais são esses fatores de risco em corrida. Então, o primeiro fator de risco que a gente tem que pensar primeiro, classificar esses fatores de risco. Então, eu costumo classificar eles como fatores intrínsecos e extrínsecos. Vamos ver primeiro aqui em azul os fatores intrínsecos da corrida. O primeiro dos fatores que deve ser analisado é a postura do corredor. O equilíbrio estático para a prática de um esporte, principalmente para a prática de corrida, por conta do fator repetitivo da corrida, do fator da atividade cíclica que é a corrida, diferente, por exemplo, do futebol, onde você tem um tiro curto e para, mas na corrida aquela atividade é contínua, cíclica, duradoura. Então, analisar a condição estática do corredor é extremamente importante. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, imagine um corredor que você, ao analisá-lo, percebe que ele tem um calcâneo valgo já, por exemplo, um pé plano. É natural que você pense que durante a prática de corrida, essa posição estática vai induzir uma pronação ainda mais acentuada durante a corrida. É natural que você pense isso, porém isso não é obrigatório que aconteça. Uma coisa é estática, outra coisa é dinâmica. Nem sempre essas duas coisas se correlacionam tão fortemente. Porém, tem que haver a análise desses fatores, porque a estática, na maioria das vezes, condiciona como o movimento vai ser executado. É como um ombro que é mal posicionado, projetado para frente, induz uma lesão de impactação em membro superior. Isso é uma coisa bem conhecida. No membro inferior, a mesma coisa. Um pé já em condição pronada na postura estática, é natural que ele seja um hiperpronador durante a corrida. Uma pessoa que tem um geno valgo, por exemplo, é natural que ele tenha um valgo dinâmico mais acentuado durante a corrida. Por isso vem sendo estudado muito o ângulo Q nas mulheres. As mulheres, como têm um quadril mais largo, têm um ângulo Q maior, portanto, esse valgo fisiológico induziria um valgo dinâmico mais acentuado na corrida. Isso poderia ser um esforço adicional para o seu joelho, por exemplo. Porém, é necessário observar o que na estática e na dinâmica como elas estão se correlacionando. Então, o ângulo Q por si só não representa um desestímulo para as mulheres correrem. Isso tem que ser investigado. Isso só nos mostra que a mulher deve ter uma atenção maior, no treino muscular, na coordenação de movimento, para a prática da corrida. Outro exemplo, diferença de comprimento de membro inferior. Olha, 30% da população tem diferença de comprimento de membro inferior. Porém, nem todos têm problemas por causa disso. O que nós sabemos é que entre aqueles que têm a diferença, os que praticam corrida têm uma incidência de lesão maior do que os que não praticam, por conta dessa característica, a natureza cíclica do esporte, que aquela sobrecarga pela disfunção postural vai trazer na corrida do ponto de vista da repetitividade dessas sobrecargas. Então, é muito importante a identificação desses fatores posturais para que se entenda, se correlacione isso com os demais fatores para você saber aonde você deve mexer e em que momento deve fazer isso. O segundo ponto é a questão dinâmica.
questão dinâmica ainda não é a corrida. São padrões de movimento, padrões básicos de movimento que nós devemos investigar em testes funcionais, onde nós vamos ver a capacidade, a competência desse corredor de realizar padrões básicos de movimento. Então, nós temos uma série de testes funcionais que investigam a mobilidade corporal, que é extremamente importante para uma boa técnica de corrida. Nós investigamos a estabilidade, a ativação do core, a estabilidade dos segmentos corporais e a habilidade de controle motor durante a execução de um determinado movimento. Como, por exemplo, a tripla flexão de quadril, joelho e tornozelo, com a boa estabilização do corpo em apoio monopodal. Então, é um tipo de teste que a gente faz de controle motor, porque isso vai ser exigido na corrida. Um apoio monopodal enquanto o membro oscilante faz a tripla flexão. Isso ocorre de forma bem coordenada e isso precisa ser investigado. Então, disfunções na dinâmica do movimento vão induzir falhas na técnica de corrida e falhas que se repetem ciclicamente. Então, a gente precisa investigar e, se necessário, ajustar. Então, voltar aqui para o azul. Então, olha só. Terceiro ponto é a técnica da corrida ou o mecanismo de corrida. Então, nós chamamos de mecanismo de corrida ou técnica de corrida. Qual a técnica de corrida desse corredor? Como por exemplo, o membro oscilante dele, o quanto de flexão do joelho ele faz, de elevação de calcanhar, o quanto ele eleva o quadril para trazer o membro inferior à frente, qual o tamanho de sua passada, com que região do pé ele entra no solo, é com o retropé, com o médio pé, com o antepé. Então, qual o melhor tipo de entrada no solo para aquele corredor? As questões inconscientes também, como o corpo dele se equilibra durante a recepção da carga no solo. Então, esse trabalho de coordenação e de técnica que ele tem para correr é fundamental que se analise, porque muitas das lesões estão relacionadas ao seu mecanismo de corrida, estão relacionadas à técnica da corrida que ele adota. Então, é fundamental perceber se essa técnica de corrida está adequada para aquele corredor. Outro fator muito importante é o histórico. O histórico de lesões. Então, hoje nós sabemos que 50% das lesões de corrida, elas são decorrentes de lesões prévias, são a recorrência de uma lesão anterior. Isso significa que ou o corredor não fez o tratamento adequado, acreditou que um simples repouso resolveria o seu problema, ou então ele fez o tratamento com a fisioterapia, foi um tratamento bem feito, resolveu o tecido lesionado, mas não resolveu a causa biomecânica. E se a causa biomecânica não foi resolvida, essa lesão provavelmente retornará. Que o mesmo esforço biomecânico que lesionou uma vez, um tecido já sensibilizado vai ter mais facilidade para uma recidiva. Então, do ponto de vista intrínseco, esses 4 fatores precisam ser muito bem investigados. Qualquer disfunção nesses fatores aqui, qualquer inadequação precisa ser trabalhada, tanto preventivamente quanto no tratamento de fisioterapia. Então, se você é educador físico, precisa entender como funciona isso aqui, para prevenir que uma lesão aconteça e você não perca seu aluno da sua assessoria. Na fisioterapia, é fundamental que você entenda isso para resolver definitivamente a lesão do seu corredor. Então, o entendimento desses fatores intrínsecos e uma boa análise é crucial para um bom trabalho. Segunda classificação aqui, a gente vem para os fatores extrínsecos. Ou seja, aqueles fatores que não estão dentro do corredor. O primeiro deles, considero até o mais importante deles, é o planejamento. Bom, você vai ver que a maioria dos corredores não tem planejamento algum. Eles correm sem uma assessoria, correm sem orientação. Então, são pessoas que acreditaram naquela falácia de que a corrida é o esporte mais fácil que existe. Não exige uma habilidade específica, é só botar o tênis e ir para a rua. Talvez para fazer um treininho assim, esporádico, isso seja verdade. Mas para um treino sistemático, rotineiro, não é verdade.
Então, a corrida é um esporte que tem uma característica de repetitividade, uma característica cíclica tão importante que o planejamento é imprescindível. Primeira coisa que você tem que dizer ao seu corredor é: você precisa ter um objetivo. Nas conversas que eu tenho com diversos corredores, eu pergunto: qual é o seu objetivo com a corrida? Eles dizem: nenhum, eu corro porque eu gosto. Bom, gostar já é um objetivo, mas o que é que ele busca na corrida? Né? Todos buscam alguma coisa, e se não buscam, tem que começar a pensar um pouco em relação a isso. Então, esse objetivo pode ser o prazer de correr, pode ser o encontro social. Esse objetivo pode ser perder peso. O objetivo pode ser manter o seu peso. O objetivo pode ser ganhar quilometragem. Eu quero sair de 10 quilômetros e fazer uma meia maratona. Pode ser diminuir tempo de uma prova. Eu corro meia maratona, eu quero correr abaixo de 2 horas, por exemplo. Mas isso é um objetivo. E para cada um desses objetivos são tão distintos que o planejamento não pode ser o mesmo. Outra coisa que você tem que buscar saber do seu corredor é que, se ele tem um planejamento, como ele está sentindo, quais suas sensações, qual a evolução do treino. Se você muda a planilha dele, como ele se comporta com a mudança dessa planilha? Ele sofreu um desgaste excessivo? Ele relata um esforço além do normal? Ele relata desconforto? Se sim, tome cuidado, reveja esse planejamento, porque ele pode estar sobrecarregando o corredor e ser o primeiro sinal de uma futura lesão. Olha, é muito comum uma lesão acontecer porque um corredor evoluiu muito rápido em distância ou em intensidade. Começou a correr numa velocidade muito maior que ele não estava habituado, dentro de um padrão de evolução muito acentuado, muito rápido, que não respeitou o tempo certo. Então, isso aqui eu considero o principal fator de risco extrínseco. Outro fator aqui que é muito importante é a prática de outras modalidades. Olha, essa prática de outras modalidades é o seguinte: quando uma pessoa corre até 5 km, ele pode até se dar o luxo de só correr. E é muito comum você encontrar pessoas que praticam corrida e nenhuma outra atividade mais. Muito comum. Então, até 5 km, você fazer 3 treinos de 5 km, por exemplo, 15 km semanais, 10 a 15 km semanais, dá para ir só com a corrida, tá? Na maioria dos casos. Mas para quem evolui no treinamento, para quem já está saindo de treinos de 5 km e entrando no volume semanal de mais de 15 km, treinar o aparelho músculo-esquelético para ter mais força e resistência é fundamental. Principalmente com um tipo de ação muscular que é exigida durante a corrida, que é a ação excêntrica. Né? Durante a fase de recepção da carga no solo, que nós chamamos de fase excêntrica, que é a recepção da carga até o apoio total, isso exige dos músculos um tipo de ação específica, que é a ação de frenagem da aceleração do corpo em direção ao solo. É o momento inercial da corrida, de resistir a uma aceleração, de ir de encontro à aceleração do corpo em direção ao solo. E isso exige dos músculos um tipo de solicitação que nós chamamos de solicitação excêntrica. E normalmente não é assim que os treinos nas academias são feitos. Normalmente se faz um treino concêntrico, e a fase concêntrica da corrida, do apoio total para a impulsão, não produz nenhuma lesão. Todas as lesões acontecem da recepção da carga no solo ao apoio total, nessa fase excêntrica, na metade do ciclo, na primeira metade do ciclo do apoio. Então, treinar o aparelho musculoesquelético para essa ação excêntrica repetitiva da corrida é fundamental. E essa prática pode ser feita na academia, com musculação, pode ser feita num parque aberto, com um treino funcional, pode ser feita no estúdio de pilates, pode ser feito no crossfit, por exemplo. Né? Então, independente de qual seja a modalidade, isso precisa ser feito. E aí, qual é o melhor? É o que o corredor gostar mais, desde que seja feito o treino certo. Um outro fator aqui que é extremamente importante é o calçado. Talvez isso aqui seja o mais polêmico, né? O calçado,
muitos especialistas dizem que isso não serve para nada, tanto faz, enfim. Outros dizem que é muito importante. Particularmente, eu dou bastante valor ao calçado, porque ele é o principal instrumento da corrida de um corredor. Então, você imagine um hiperpronador, uma pessoa que tem um joelho valgo, um pé plano, calcânio valgo, quando corre faz uma hiperpronação, correndo com um tênis muito macio. Isso vai favorecer ainda mais essa pronação. Ele precisa de uma contenção, de uma placa de estabilidade na entressola do seu tênis. Imagine um corredor de 95 quilos, que é muito comum você encontrar pessoas que estão correndo para perder peso, por exemplo. Imagine esse corredor correndo com um tênis minimalista. Então, tem situações que você entender a tecnologia do tênis e saber adequá-la ao perfil biomecânico e aos objetivos de treino do corredor é extremamente importante. O que eu considero que não é bom é que toda a ação de mídia leva o calçado a uma importância que de fato não é tão grande assim. Ou seja, nas diversas conversas que eu tenho com os corredores, em todos os eventos que eu participo, como fisioterapeuta fazendo teste ou correndo, convivendo com corredores, enfim, já tive a oportunidade de conversar com muita gente que pratica corrida, né? Fora a atenção na própria clínica, né? Eles depositam no calçado a sua esperança, né? Toda a sua expectativa de resolver seus problemas. Então é muito comum ouvir assim, eu estava com dor no joelho e troquei meu tênis, porque eu fui buscar um tênis melhor. Bom, isso aí realmente não vai ser a solução dos seus problemas, porque olha quanta coisa está envolvida nessa possível dor no joelho dele. Então o foco não pode de forma alguma estar aqui. É um elemento que deve ser considerado, porém não pode ser a tábua de salvação de um corredor. Por fim aqui, o tipo de superfície, né? Então, qual o tipo de superfície que ele corre? É no concreto? Bom, a gente sabe que concreto é mais duro que asfalto, que é mais duro que o barro, que é mais duro que a grama, que é mais duro que a areia da praia, por exemplo. Então, em que tipo de solo ele corre? É interessante que ele possa experimentar diversos solos diferentes, correr um dia no asfalto, correr um dia na grama, correr um dia no barro, enfim, pelo menos uma superfície diferente por semana, né? Que seja um treino na semana com uma superfície diferente, é interessante. Oriente ele que se ele for correr na praia, se você mora numa cidade litorânea e que as pessoas tenham prática de correr na areia, procura só orientar ele para não correr na areia batida. Quando a maré baixa, fica aquela areia batida, porque ela fica num plano inclinado e vai funcionar dentro de um mecanismo como se ele tivesse uma perna maior que a outra. Não vai dar certo, né? Se for na areia fofa, orienta para ele não usar calçado, porque esse é o momento mais interessante que você tem de fazer com que o corredor possa experimentar a adaptação do pé num solo irregular. Usar os seus pés para aquilo que ele foi construído e que a gente tem tão pouca oportunidade no nosso cotidiano, que é pisar descalço num solo irregular. Fazer o pé trabalhar na acomodação do terreno, usar mais a musculatura intrínseca do pé e o jogo articular, a cadeia articular do pé. Então, sempre que for fazer um treino na areia da praia, que é interessante que ele tenha uma rotina de um treino semanal ou quinzenal na areia fofa, por exemplo, é bem interessante, que até ajuda a trabalhar força também para esse corredor. Então, se a superfície é irregular, como a areia da praia, não usar calçado, para evitar que uma lesão que não é típica de corrida, como um entorse tornozelo, por exemplo, surja. Então, considerar esses fatores é extremamente importante. Então, você vê que a lesão de corrida ela é multifatorial. Nós não podemos concentrar num único fator se tanta coisa pode estar envolvida na lesão desse corredor. Procura orientar ele, identificar se o teu corredor ainda não tem nenhuma lesão, se ele está na assessoria esportiva, começando o treino, analisar ele de uma forma global, buscando cada um desses fatores para que a lesão não surja. E você que é educador físico, não perca o seu aluno. Se você que é fisioterapeuta, se recebe um corredor já lesionado, você poder oferecer a ele um tratamento mais efetivo, de resposta mais rápida e com resultado duradouro, para que ele não fique indo e vindo para a clínica de fisioterapia, chegando ao ponto do descrédito no seu trabalho.
Porque ele vai dizer a você, eu não fico bom, eu faço fisioterapia, mas não resolve o meu problema. A partir do momento que você corrige esses padrões disfuncionais, o problema dele é resolvido e ele vai trazer outros corredores para dentro da sua clínica ou para dentro da sua assessoria, porque ele entendeu e vivenciou a eficácia do teu trabalho, ok? Então procure enxergar o teu corredor dessa forma bem ampla e entender a multifatorialidade das lesões de corrida. Então quero convidar você a compartilhar esse vídeo, a compartilhar com seus colegas, fisioterapeutas, educadores físicos, para que a gente possa levar a informação a um número maior de pessoas. Então, quero desejar a você um grande abraço e até o próximo vídeo.